Cruzeiro viaja a São Paulo para enfrentar o São Paulo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo mais desafiador para as cabulosas até aqui, vindo numa sequência bem difícil de jogos, com um tempo curto de preparação e descanso. E vamos encerrar essa mini maratona contra um grande adversário, um dos grandes candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. E aí a ideia desse vídeo é projetar um pouquinho o que a gente pode esperar dessa partida, se é que é possível projetar algo considerando times escalados e dirigidos por Jonas Urias, né? Mas vamos tentar entender um pouquinho o que a gente pode esperar dessa partida de domingo às 15 horas, que terá transmissão, e eu quero começar falando sobre isso. A priori foi divulgado que esse jogo não teria transmissão, né? Não foi uma das 4 partidas escolhidas pela TV Brasil ou pelo Sport TV para ser transmitida. Quando é assim, fica a cargo do mandante fazer a transmissão, e normalmente os clubes têm feito essa transmissão através de seus canais oficiais no YouTube, ao vivo, com imagem, de forma gratuita, e a princípio o São Paulo não iria transmitir esse jogo, né? Ou pelo menos foi divulgado que não transmitiria, e aí tem que deixar aqui um parabéns para torcida do Cruzeiro e para os jornalistas que cobrem o Cruzeiro de forma específica e direcionada, que fizeram barulho em relação a isso, que cobraram, que buscaram informação junto ao Cruzeiro, junto ao São Paulo. Parece que essa pressão surtiu efeito ao longo das horas de sábado, e até aí que no fim da tarde foi divulgada a informação de que o São Paulo vai transmitir essa partida. Parece ter um aplicativo específico que você se cadastra e de forma gratuita consegue acessar. As informações estão nos perfis oficiais do São Paulo Feminino nas redes sociais, mas queria aproveitar para deixar aqui esse parabéns para a torcida do Cruzeiro, para os jornalistas que cobrem o Cruzeiro de forma independente ou não, mas que eu sinto já um engajamento muito maior esse ano do que no ano passado em relação ao time feminino. E acho que o Cruzeiro tem a ganhar com isso, sabe, gente? A torcida do Cruzeiro, quando abraça o time, fica muito difícil de parar. Então, eu tenho brincado com algumas amigas que eles não estão preparados para quando a torcida do Cruzeiro realmente abraçar esse time. E acho que a gente está caminhando para isso, né? Já tem muita gente junto com elas e vamos em frente. Bom, falando sobre o jogo e sendo bem objetiva, eu acredito que o São Paulo é o favorito a conquistar a vitória. Eu tenho trazido aqui no canal que, na minha opinião, existem alguns clubes no Brasil hoje que estão em estágios de trabalho mais avançados que o Cruzeiro, em que pese que o Cruzeiro tem encurtado essa distância, mas essa distância ainda existe, e o São Paulo, para mim, é um desses clubes que está num estágio de trabalho mais avançado que o Cruzeiro. O São Paulo também fez contratações, aliás, é normal no futebol feminino, normalmente os contratos são menores, então os times costumam se mexer bastante nas janelas ali de virada de ano, mas ainda assim, em comparação com o Cruzeiro, o São Paulo mexeu menos na sua base. Verdade que tem um elenco curto nesse momento, possivelmente vai ter que se reforçar, principalmente visando uma disputa de uma Copa Libertadores, mas mexeu menos na sua base de time, na sua estrutura, em relação ao que tinha no ano passado. Então, a sensação que dá é de uma continuidade, assim, um pouco mais linear, enquanto o Cruzeiro passou por uma reformulação muito profunda e até pela característica de trabalho do seu treinador, está num estágio mais inicial de trabalho de campo e bola mesmo. Então, acredito que por esses motivos, o São Paulo, e por jogar em casa, chega como favorito a essa partida. Acho que nenhum time do campeonato vai a São Paulo enfrentar o São Paulo como favorito, nem mesmo os outros paulistas ali. Nesse momento, o time ia ser batido, acabou de ser campeão da Supercopa do Brasil nos pênaltis, mas já merecia a vitória no tempo normal, né? Então, é um trabalho muito bom, um time que está encaixado, que está confiante, que vem também de 2 vitórias e 2 boas vitórias, né? E sem dúvidas vai em busca da terceira. A questão é que uma coisa que o Cruzeiro deixou muito claro nesse recorte de temporada que a gente tem, que tudo bem, é curto, muita coisa pode mudar e no futebol as coisas são muito dinâmicas, mas nesse primeiro recorte a sensação que o Cruzeiro nos deixa é que, independente do adversário que está do outro lado, ele, Cruzeiro, não vai dar nada de graça para ninguém. Nunca, se não é fácil para o Cruzeiro jogar contra determinados adversários, também não é fácil para os adversários jogar contra o Cruzeiro. É um time que se entrega muito, é um time que está se acostumando a virar essa chave mental e acreditar até o final, buscar o resultado até o final. Um time que tem se mostrado muito resiliente, né, que tem sabido sofrer quando necessário, e que tem buscado seus golzinhos, que tem buscado seus resultados. Então, vem de 2 vitórias muito contundentes em momentos adversos na partida, consegue superar essas adversidades e sair com resultado.
é um confronto de duas equipes aí que tem 100% de aproveitamento e que pode valer a liderança do campeonato. Óbvio que tem outras equipes também com 6 pontos, mas assim, tem tudo para ser um grande jogo, tem tudo para ser um jogo muito difícil, muito estudado. Me preocupa um pouco a parte física do time do Cruzeiro, deu para ver assim que o time caiu muito fisicamente no segundo tempo contra o Fluminense. Por óbvio, a questão do gramado atrapalhou muito também, só que é um período de tempo muito curto para recuperação, né? Você joga na quarta noite, você faz uma viagem de ônibus para BH de volta, e aí no domingo você já tem que viajar de novo. Dessa vez foi de avião, né? Então é uma viagem, uma logística um pouco mais confortável, uma viagem bem mais curta, né? Então isso foi um ponto muito positivo. Mas ainda assim, o tempo de recuperação, descanso, preparo, treinamento é praticamente nulo de uma partida para outra. Vai ficar um tempo sem jogo agora, né? Assim, em função da data FIFA e tal, dos amistosos. Então, é meio que o sprint final que o time tem que dar, calhou de ser contra um adversário bem difícil, né? Um dos candidatos ao título. Vamos ver como o time se comporta. Conhecendo o Jonas, eu não acredito que ele vai repetir nem a escalação, nem o esquema tático. Não me arrisco a passar uma escalação aqui para vocês, as mudanças que eu acho que ele vai fazer, porque eu raramente acerto. Então, para que eu vou deixar isso registrado aqui na internet para sempre, né? Mas me arrisco a dizer que vai ter mudanças. O adversário que o Cruzeiro enfrentou esse ano até o momento, assim, de um nível muito similar, competitivo ao São Paulo, é o Corinthians. E naquele jogo ele começa com aquela ideia do 3-5-2. Eu estou imaginando algo parecido para esse jogo. Eu estou imaginando que ele entende que essa é a melhor forma de enfrentar adversários desse nível, talvez. Em que pese que São Paulo e Corinthians têm formas diferentes de jogar, mas talvez no momento defensivo, pelo menos. Não sei, vamos ter que aguardar para ver essa questão. Vitória Calhau foi novidade entre as relacionadas, viajou. Não sei assim, se ela já vem treinando com o grupo há mais tempo. Foi muito pouco tempo de treinamento também nessa semana, por conta dos jogos, então não sei se ela começa jogando, imagino que não, mas se vai para o jogo, provavelmente vai ser opção no banco, e eu acho que é uma ótima notícia para a sequência do campeonato. Calhau teve uma infelicidade aí na pré-temporada, acabou lesionando o joelho. Felizmente não foi uma lesão tão grave quanto a última, né? E a recuperação dela foi super rápida. Claro que o clube não divulga, então a gente não tinha certeza, mas eu achava que ia demorar um pouco mais, mas assim, sensacional tê-la de volta. Calhau é uma zagueira de seleção de altíssimo nível, bem fisicamente, tem tudo para reconquistar a titularidade dessa equipe. E aí o Jonas tem uma solução a mais, né? E aí é uma coisa que eu tô curiosa, com a Calhau em condições, como que ele vai formar esse time. Gosto muito da Paloma, acho que ela funciona muito bem numa linha de 3, mas ela é volante de origem, né? E calhou que perdemos a Rebeca agora, então é uma vaga que se abre aí de primeiro volante, que eu acho que pode ser onde a Paloma pode competir ali também, né? Voltar a competir por uma vaga no meio-campo. Numa linha de 3 poderia ser, né? Calhau, Haas e Paloma, mas a Chagas também joga ali como uma das zagueiras numa linha de 3, então assim, tem muitas alternativas, né, e muitas opções. Tô curiosa para ver o que o Jonas vai fazer. A tendência é de que faça várias coisas diferentes em várias partidas diferentes, a depender da circunstância do jogo, do adversário, enfim, é a forma dele trabalhar. Então, acho que é um jogo, de novo, né, assim como o Corinthians, um jogo que vai exigir erro zero da equipe, principalmente se não tiver, assim, no seu ápice físico, para você não ter que ficar correndo atrás do adversário, tem que se posicionar muito bem, né, tem que evitar de ficar perdendo bolas bobas, errando passes ali simples, porque isso pode complicar o time. Jogo de erro zero, né, não dá para ceder espaço para o time do São Paulo, que é um time muito qualificado, principalmente do meio para frente, tem jogadoras muito talentosas, assim, qualidade técnica acima da média. Então, se você cede espaço para essas jogadoras pensarem, correrem, trabalharem, fica muito difícil de segurar. Então, é muito importante que o Cruzeiro seja muito contundente defensivamente nesse jogo. Acho que é um jogo para povoar um pouco mais o meio-campo, sim, sabe, para buscar se fechar um pouco mais, trabalhar muito bem os espaços sem a bola e, obviamente, não abdicar de atacar, né? Não abdicar de construir o jogo. Mas eu acho que é um jogo para povoar um pouco mais o meio-campo. Vai ser imagino, uma tônica bem diferente do jogo contra o Fluminense, onde o Fluminense foi um mandante que não fez muita questão ali no primeiro tempo de ter a bola, que abaixou muito as linhas e deixou o Cruzeiro muito confortável para jogar. Dessa vez, eu imagino um contexto bem distinto. O São Paulo é um time que também gosta de jogar, que também gosta de propor, que tem muita qualidade para isso. E até por jogar em casa e por ser o favorito, e elas sabem que são, acredito que vai tentar até pegar o protagonismo do jogo para si. Então, o desafio do Cruzeiro é fechar bem esses espaços, se recompor muito bem
e conseguir sair jogando com mais contundência, conseguir construir melhor esse jogo, né? Vamos torcer para o gramado também colaborar, porque contra o Fluminense eu realmente não consigo cobrar o time, é gramado inviável de praticar futebol, mas se o gramado tiver melhor, acho que o time tem, assim, peças que proporcionam uma ótima capacidade de construção de jogo, de triangulações, de associações, tem velocidade também, tem finalização com muita qualidade, então eu acho que existem caminhos para o Cruzeiro conseguir fazer um jogo muito franco e buscar uma pontuação nessa partida, né, seja 1, seja 3. Seria lindo, né, gente? Eu acho que você começar o campeonato com 7 pontos de 9 seria maravilhoso, principalmente considerando que são 2 adversários diretos por G8. Mas é uma partida com a qual eu não conto, assim, com pontuação do Cruzeiro. Acho que o favoritismo está do lado do São Paulo e a gente tem que fazer um jogo correto, né? Um jogo inteligente, não ceder espaços, não se expor de forma desnecessária, sabendo que é um campeonato nessa primeira etapa de pontos corridos, então 1 ponto em São Paulo contra o São Paulo conta muito. Não estou falando para você fazer uma retranca, abaixar totalmente as linhas e abdicar de jogar e de buscar o gol, não é isso. Mas de ser inteligente com a bola no pé, sabe? Não ficar cedendo, não permitir um jogo de trocação, tentar controlar um pouco mais a partida com a bola nos pés. Eu não vi muito disso nesse time ainda e isso me incomoda um pouco, porque eu acho que às vezes a circunstância do jogo, ela tá favorável a você e você muitas vezes não consegue ter essa calma, trocar passes, controlar o jogo, às vezes força um passe que devolve a bola para o adversário, fica aquele jogo de trocação que não interessa a você. Então, é óbvio, tem muita qualidade do lado de lá, né? O São Paulo não vai simplesmente assistir o Cruzeiro jogar e ficar com a bola e tentar fazer esse controle, mas quando o jogo permitir isso, eu acho que o Cruzeiro tem que ter essa maturidade, essa tranquilidade para jogar, né? Não é abdicar de acelerar ou de ser vertical, mas é fazer essas coisas com inteligência, assim, entendendo o contexto em que essa partida está inserida e entendendo que um pontinho aí seria muito valorizado. E aí, por óbvio, se a oportunidade pintar de fazer gols e de buscar a vitória, tem que buscar. Mas acho que o Cruzeiro já começou o campeonato muito bem, fez os pontos que tinha que fazer, né? Fez os 6 pontos de 6 nas partidas em que esses pontos eram acessíveis. Em condições normais, 11 contra 11, nada de muito extraordinário acontecendo nessa partida, não dá para a gente falar que esses 3 pontos contra o São Paulo fora de casa são acessíveis, né, gente, de forma alguma. Então, é ser inteligente para jogar esse jogo, não se expor demais, entendendo que o que vier aí é lucro e é muito lucro. Até pensando em galgar coisas maiores no campeonato nesse primeiro momento, esse é um jogo direto, porque é um confronto entre 2 equipes que buscam não só a classificação, como a classificação entre os 8, né? Como uma classificação melhor, uma classificação que te permita decidir, por exemplo, o confronto ali, pelo menos das quartas de final em casa. Então, partindo do pressuposto que são 2 equipes que vão fazer os pontos acessíveis, são esses confrontos diretos que muitas vezes vão determinar posição final ali de tabela. Então, que o Cruzeiro tenha, né, a tal da mentalidade infinita para saber jogar esse jogo, assim, com muita calma, com muita maturidade, né, paciência, não se expor de maneira desnecessária, erro zero, principalmente defensivo, para que a gente tenha chances de repente, punir quando a oportunidade aparecer. E como a gente tem muita qualidade no time, a gente sabe que essa oportunidade costuma vir. Eu acho que, apesar do favoritismo estar do lado de lá, o Cruzeiro é um time, um grupo que mostrou esse ano que tem condições de jogar de igual para igual no país contra qualquer time, assim. Então, não dá para duvidar do Cruzeiro mais. Eu acho que essa é a lição que a gente aprendeu até aqui. Eu não consigo duvidar desse time contra nenhum adversário. Obviamente, né, respeito muito todos, né, inclusive o São Paulo, como eu falei, acho que é um time melhor que o nosso, num estágio mais avançado, mas é futebol. E eu acho que estamos em condições de disputa. Vamos ver se isso se comprova em campo, né? A gente fica aqui conjecturando, mas é só na hora mesmo que a gente vê a coisa acontecer. Muito curiosa para ver a escalação do Jonas, a gente vai ter que aguardar até as 14 horas de domingo. Deixa aí nos comentários o que você acha que ele vai fazer, ou o que você faria, né, se fosse Jonas para esse jogo contra o São Paulo, em termos de escalação e esquema tático. Acho que otimismo, pessimismo, isso é muito particular de cada um, cada torcedor tem a sua formação. O que eu posso dizer é que esse time nos permite acreditar e acreditar até o final de qualquer partida. Então, acredito que vai ser mais um jogo muito bom e torço para que saiamos de lá com pelo menos um pontinho na bagagem, seria o cenário ideal. Então é isso, nos falamos na próxima para fazer o pós-jogo, tomara que de mais uma vitória das Cabulosas. Um beijo, tchau.